Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de dar uns recados aqui da nossa casa, né? Nós temos aqui a sexta-feira um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, às 19 horas. Né? Quem tiver alguém que conheça, que está querendo também conhecer esse trabalho, né? É especificamente para esses mesmos, para os dependentes e os familiares. Né? Nossos dias de palestra aqui é de segunda a quinta, né? Neste mesmo horário, à noite, e às quartas-feiras é na parte da tarde. Tá bom? Quem quiser estar comparecendo, chegando meia hora antes também, pode participar do plantão. Né? Tem um plantão de atendimento, quem quiser tirar uma dúvida, conhecer um pouco mais da doutrina. Tá? Aos sábados, nós temos também uma doação de lanches, que é feita por um grupo de pessoas aqui da casa, ali no metrô Tietê. A gente acaba entregando por volta de 100 lanches. Quem quiser participar também, só chegar às 5 horas, a gente está preparando, a gente prepara um chá quente, às vezes até uma sopa, para levar para esse pessoal. Né? Agora, na época de frio também, a gente distribui uns cobertores. Então, quem quiser comparecer, sejam bem-vindos. E também a gente ajuda, são 70 famílias. Todo segundo sábado de cada mês, a gente faz a distribuição a 35 famílias pré-cadastradas. Então, quem quiser participar, está trazendo 1 quilo de alimento aqui nas reuniões, a gente vai guardando e no final do mês distribui para essas pessoas também. Segundo sábado de cada mês, começa às 9 horas. Quem quiser estar fazendo parte, é só comparecer, ok? Então vamos aproveitar, né? Que a gente já veio até aqui, que a gente pode acerenar nosso pensamento um pouquinho. Deixa eu só apagar aqui. Que a gente possa aproveitar esse momento de paz, serenar um pouco nossos corações, sair um pouquinho dessa correria cotidiana, que a gente possa deixar para trás agora nossos problemas, que possamos, enfim, nessa noite fria, com amor, com a bênção de Jesus, elevar nossos corações e pedir a Ele que recebamos o alimento necessário ao nosso espírito, esses irmãos espirituais que se encontram aqui também, que possa nos dar o tratamento necessário ao tratamento do nosso espírito, que possa refletir também na nossa matéria, que possamos, enfim, com a bênção de Jesus, do nosso Pai, receber tudo de bom, que possamos continuar a nossa caminhada com fé, com esperança, com amor. Esse irmão que veio aqui hoje possa ser abençoado em suas palavras, que essas palavras possam calar dentro dos nossos corações, que possamos criar atitudes de melhora, criar atitudes de mudança, que possamos sair daqui hoje um pouquinho melhor, Pai, do que somos. Que possamos, enfim, com esse aprendizado, ir até o caminho de Ti, Pai, com muito amor, com muita fé e com muita esperança. Que assim seja. Caetano, seja bem-vindo. Vai nos brindar com essa palestra, né? Caetano está meio gripado, mas ele vai fazer um esforcinho, né, Caetano? Pois não, estamos aqui já nos esforçando, né? Olha, quando você vira essa luzinha piscando aqui, se me dá um alô, tá? Porque ela está pifando. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre seja em cada coração. Que o Pai de amor e bondade nos abençoe a todos. E vamos já, de antemão, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, né? Porque realmente é uma glória, é uma oportunidade ímpar podermos estar aqui novamente reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Quantos gostariam de estar aqui e não podem, né? Falando nisso, tem muitos nos acompanhando pela rede internacional de computadores, né? Vamos encaminhar um abraço carinhoso para todos esses nossos irmãos que já estão acostumados a nos acompanhar pela internet. Receba o nosso carinho, nosso afeto. E desde já nós esperamos que as correntes de proteção, os nossos amigos que nos protegem, possam ir até os lares desses nossos amigos, levando a eles também tudo o que eles necessitam e o que eles merecem. Não é isso? Muito bem, meus amigos. Frio, né? Frio, gripe, vírus, né? Eu estou aqui com uma falange encalacrada dentro de mim,
Está difícil expulsá-los, há 3 dias lutando ferozmente contra essa legião infernal de seres invisíveis que faz um estrago tremendo, né, na nossa estrutura física. Mas tudo bem, fica só no físico, né? A alma está perfeita. Isso é importante. Meus queridos, hoje nós somos convidados a meditar sobre um texto da Joana, novamente. A Sandrinha está castigando a Joana, mandando Joana para cima de nós, né? A Joana, nossa grande instrutora espiritual. Todo mundo conhece a Joana aqui, Joana de Ângeles, instrutora de Divaldo Pereira Franco, né? O texto é dela esta noite também. Psicografia do Divaldo, claro. E eu fico muito compelido realmente só em ler esse texto, que eu estava lendo esse texto. É um texto tão bonito, tão completo, que não tem como não ler essas palavras da Joana, entendeu? E não estragar muito com nossos comentários. Estragar o mínimo possível. Porque isso é um texto muito, muito, muito legal, muito bonito. E ele vai enveredar, ele vai pegar extrair uma bem-aventurança e vai realmente caminhar pelas bem-aventuranças. Quem não conhece aqui o discurso do monte do Mestre Jesus? O discurso das bem-aventuranças, né? Aquela síntese poética do Mestre, né? Feito num momento de êxtase, né? Nos ensinando ao mesmo tempo, em forma de poesia plena, ensinamentos profundos, que nós só estamos capazes hoje de começar a entender hoje. Né? Mas felizmente que os nossos corações já estão preparados para receber essa semente divina do Evangelho de Jesus, que é as bem-aventuranças. Já começa a querer germinar essa semente, já começa a fazer sentido para nós essas palavras doces e luminosas de Jesus. Hoje elas começam, quando a gente lê realmente essas palavras, a gente começa a perceber a luz que emana desses versos, que são versos, na verdade. E é isso, meus queridos, que eu vou tentar hoje, aqui nessa noite, passar para vocês. Juntos nós vamos embarcar nesse poema, vamos mergulhar nesse poema. E no momento das nossas vidas, no momento desta humanidade que nós fazemos parte, momento de transição novamente, momento delicado em que nós estamos passando de mundo de prova e expiação para regeneração, e a gente sabe que toda transição é complicada, ela traz choques, né? Ela vem numa onda, é uma onda nova, tentando levar, tirar o que já não pode ficar, limpar, preparar o terreno para uma nova era que já está nascendo, que já está raiando, que todos nós já estamos sentindo em nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós estamos sentindo em nosso coração. Essa transição, essa revolução que nós vamos passar, que nós estamos passando, ela é muito mais interna do que externa. Muitos dos nossos irmãos ficam preocupados só com os cataclismos, né? Com os movimentos das placas tectônicas que provocam maremotos, terremotos, vulcões. Mas isso é só o externo. É só uma transformação da configuração geográfica do planeta. O importante é o que está ocorrendo dentro de nós. E nós estamos aqui, repito, em função deste movimento que já está ocorrendo atrás de nós. Ou seja, nós já estamos pressentindo o alvorecer desse novo dia que está apontando para a humanidade. Tenhamos certeza disso. É por isso que nos dispomos a vir aqui. Juntar os corações. Ouvir coisas novas. Abrir nossa alma para apreender essas coisas novas. Porque nós já estamos entrando nesse espírito. Nós já estamos recebendo essa onda de amor que novamente vem como uma avalanche sobre o planeta Terra. Como veio há 2000 anos atrás. Perfeito? Momento de transição. Importantíssimo. E é importantíssimo que nós estejamos despertos para isso. Que nós estejamos atentos.
para que possamos aproveitar em toda a intensidade este momento. E junto com o planeta, nós elevarmos o nosso espírito. Porque esse é o propósito. A nossa casa está se elevando, passando de um patamar para outro superior. E nós também, os seus moradores, temos que fazer o mesmo. Não é? Nós também temos que acompanhar a evolução planetária. Porque senão nós não nos candidatamos para continuar aqui na casa planetária. Porque nós não estaremos afinizados com a vibração, com a nova vibração que vai se consolidar a partir de agora. E aí é disso que fala o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha só fala disso, desse momento, dessa... Tudo bom, meu irmão? Pois não. A picape. Sem problemas, meu irmão. Nós pedimos desculpas. E está num livro Viver e Amar. Que esse é o objetivo da vida. A vida só tem sentido quando ela tem um componente de amor. Né? Quando a gente vem para dividir, quando a gente vem para receber outros irmãos, compor uma família, abraçar outros irmãos na caminhada, ela só tem sentido quando a gente realmente nos damos as mãos, entrelaçamos nossos corações e caminhamos juntos. Separados não somos nada. Né? A gente já aprende na ciência que o homem é um ser gregário. Mas o espírito é mais ainda. Esse é o homem. O homem, o que é o homem? O homem é um ser trino. Né? Ele é uma alma, ele é o seu perispírito, seu corpo espiritual e o seu corpo físico. Isso é um homem. Ele é trino. E o espírito, que é só a alma, mas o seu perispírito, seu corpo espiritual, ele é mais que o homem. Porque ele é como um sol, ele irradia muito mais. Ele não está enclausurado numa armadura de matéria densa como essa que nós estamos agora. Necessária para o nosso aprendizado? Sim. Temporário? Sim. Então a nossa alma, quando ela está livre, ela pode muito mais do que quando nós estamos encarnados. Ela tem muito mais possibilidades. Ela tem acesso a todas as suas potencialidades. É claro, se ela quiser. Porque ela é soberana. Né? Nós somos seres divinos, somos partículas divinas, somos soberanos. Então, se nós quisermos, sim. Então, todas essas lições que estão aqui no Sermão do Monte, que para muitos até agora parecia uma coisa meio pueril, muito poético, muito doce, muito bonito, mas não apropriada para o nosso mundo, ainda violento, né? Intolerante, vai começar a mudar o seu pensamento. Vai começar a ver que realmente é o contrário. Todo esse amor, que a vida é amor, toda essa luz, toda essa ternura, ela se contrapõe a todo esse lado pesado da matéria, toda essa dificuldade que a matéria nos impõe, que a experiência na matéria nos impõe. Aí sim, isso vai adquirindo sentido. E nós vamos entendendo e vamos interiorizando. E ao interiorizar, nós vamos acionando as potencialidades da nossa alma. Eu falo da nossa alma, mas a alma somos nós, tá? A alma somos nós. Nós não temos uma alma. A alma somos nós. Tá? Então, fique bem claro. Então, tudo isso está em nós. E nós temos que libertar isso. E isso não se faz num movimento romântico. Não, como quiseram os hippies, por exemplo. Não é só aquilo, não é externo a coisa, ela é interna. É esse desabrochar, esse revelar-se, ele tem que ser na ação. Ele tem que vir de dentro, no movimento interno. E refletir-se nas nossas atitudes, percebem? Então, é muito mais que o externo, é muito mais intenso. Porque ele é luminoso, ele é radiante. E quando ele é radiante, que ele irradia de dentro de nós, todo o perímetro em volta, ele contagia, porque é energia. Não é uma coisa passageira de um acontecimento externo, do movimento, por exemplo, o movimento hippie que passou. Não.
vem por interno. Tanto é que o que tinha de interno naquele movimento de libertação ficou. As pessoas captaram que era a questão do amor, né? Da paz, né? A luta contra a guerra do Vietnã, não é isso? A luta contra a Guerra Fria. Isso ficou. E hoje, você vê, nós ainda somos refratários a voltar a falar de guerras, não é verdade? Aliás, condenamos as guerras. Ninguém suporta mais guerras. Por quê? Isso aqui ficou de bom dentro de nós. O que passou? O cabelo comprido, as calças da boca de sino, os cinturões extravagantes, os sapatos, plataforma, tudo isso passou. Mas o que ficou? Isso que era interno no movimento ficou. E tocou aqueles corações sensíveis, né? Aqueles corações que vieram para estabelecer aquela mensagem. Isto ficou. É por isso que o Sermão da Montanha, quando diz assim, bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, que atravessam o campo de batalha sem revidar aos golpes da violência. Olha, isso não é tão novo. Isso aqui está lá em Jesus há 2000 anos. Depois a gente viu com Gandhi. Gandhi não fez a mesma coisa? Gandhi não veio na guerra de libertação da Índia, na independência da Índia, não desencadeou um movimento de não violência, de não revidar a violência dos soldados ingleses. E não venceu o exército inglês, o poderoso exército inglês, com a sua política de não violência. Quer demonstração maior que essa, de que o amor realmente tem essa força? E a Joana diz isso, justamente isso, que cada verso do Sermão da Montanha é um hino completo de exaltação a quem se entrega a Deus e nele confia. É muito sério isso, porque quando a gente fala em confiar em Deus, se entregar a Deus, a gente fica meio sem chão, né? A gente fica meio no ar. Muitos não sabem, realmente. Muitos de nós temos muitas dúvidas ainda. O que é isso, meu pai? O que é isso que o Evangelho está me pedindo, não é verdade? E a gente vai percebendo agora, com esses ensinamentos novos que nos vêm com a doutrina espírita, que nada mais é de que realmente voltar-se para dentro de nós e desenvolver as nossas potencialidades internas nesta questão de amar, nos amar primeiro, nos respeitar acima de tudo e respeitar o próximo. É isso. É tão simples que, mas não entendeu essa história? Deus não é uma coisa gigantesca, a inteligência suprema do universo, né? Sim, mas não podemos esquecer que Ele está dentro de nós. Nós somos partículas divinas. Percebe? Nós somos parte dele. E aí está o segredo. Então não adianta a gente ficar buscando fora. Nós temos que realmente fazer uma viagem para dentro. E realmente interiorizar. E confiar o quê? Quando fala em confiar, entrega a Deus e nele confia, é entregar-se, é confiar nas leis que governam, nas leis irrevogáveis que governam, as leis morais que governam esta vida. Que estão lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, estão todas lá, são 10. São 10 leis que estão lá. E uma delas é a lei do amor. Que a gente acha muito romântico, muito lindo, mas que na prática não funciona. Não é isso? Muito bem. A nossa tarefa é fazer ela funcionar. A emotividade de Jesus desatou, olha, a emotividade. Quando está falando em emotividade, a gente está pensando em corpo emocional. Corpo das emoções, das sensações. A emotividade do Mestre Jesus desatou o poema das bem-aventuranças, endereçando aos tempos futuros as regras de ouro para a aquisição da felicidade perfeita. Olha, nós vivemos buscando a felicidade. E onde ela está? Olha aqui, está aqui. Só que ele tem que buscar. Como essa busca ela é interior, não adianta a gente querer com coisas exteriores. Não, ela não vai chegar por coisa exterior, é interior. Por isso que não é tão fácil. Porque senão todo mundo compraria, né? Ia lá e comprava essa raia dessa felicidade e pronto. Né? Mas não dá.
ela é feita nessa caminhada que nós estamos. A síntese extraordinária, e ele ainda lembra aqui, endereçando aos tempos futuros, quer dizer, endereçando a nós. Por isso que hoje nós estamos capazes de entender, já estamos achando graça nesse negócio aqui, achando interessante. Porque naquela época era impossível. Embora alguns dos irmãos reunidos com Jesus eram corações sensíveis, a maioria da população que ouviram Jesus não entendia absolutamente nada. Porque lhes faltava esse componente. Como é que funciona isso? Qual é a dinâmica? Quais são essas leis divinas que governam a vida? Eles não tinham noção, menos do que nós ainda. Qual é a dinâmica? Como é que funciona esse negócio da reencarnação? Por que da reencarnação? Por que eu preciso ir e voltar? Eles não tinham essas informações. Só que agora nós temos. Nós temos um pouco mais de informação e estamos um pouco mais armados para entender isso aqui e ver no Sermão da Montanha, nesse poema divino, algum sentido para construir a nossa felicidade, a felicidade que nós tanto almejamos. Então, a síntese extraordinária, síntese, chegou aos ouvidos da humanidade como o mais completo discurso de esperança de que se tem notícia. E é verdade. É um poema de esperança, não é verdade? Toda uma eloquente dissertação, representativa das mais amplas aspirações humanas, ali se encontra exarada. E é verdade. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, voltem em casa hoje, pegue lá o Sermão da Montanha e dê uma passada. Leia aquelas estrofes com carinho. Está tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos quantos passaram sob o jugo da discriminação arbitrária, está cheio na nossa história, não é verdade? Desde os tempos dos círculos romanos, passando pela escravidão, e por aí vai. Hoje chegando na questão racial, não é verdade? A questão dos Estados Unidos, né, que é terrível, né? Europa, refratária, né? Bom, tudo isso é discriminação arbitrária. Sofrendo as chuvas de sarcasmos e desaires, encontram na poesia lírica do mestre o coroamento das suas lutas, que souberam conduzir os fardos das provações que lhes pesam sobre os sentimentos. Então, todos aqueles que sofrem o peso das conjurações, deixa eu ver qual é a palavra que é melhor que se encaixa aqui nesse negócio. Todos que sentem o peso realmente da rejeição até, né, da própria humanidade, dos próprios irmãos, como for o caso dos negros entre nós, né, os índios que foram massacrados, todos aqueles que foram perseguidos, principalmente os perseguidos políticos, que sofreram perseguições atrozes, que padeceram em prisões, que tiveram seus entes queridos perseguidos, e todos eles sabem o que isso aqui está dizendo. Encontram consolação onde? Nesta poesia. Bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, que atravessam o campo de batalha sem revidar aos golpes da violência. É tão difícil não revidarmos os golpes de violência, né? Por quê? Porque nós temos o instinto da preservação. E qualquer agressão contra nós, contra a nossa integridade física, qual é a nossa primeira reação? Reagir na mesma intensidade, não é verdade? Pois é. Mas ele diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos que atravessam o campo sem revidar aos golpes da violência. Como fez Gandhi. Todo mundo assistiu o filme Gandhi aqui, para ter uma ideia do que ele está falando. Assistam, para ter uma ideia do que é isso aqui. Da não violência. Eu lembro de um soldado, de uma cena fascinante, que ele estava, eu não lembro muito bem a cena, mas tinha um soldado com ele pegando alguma coisa, e o soldado, aquilo era uma ofensa ao governo inglês, que acho que tinha um movimento com a bandeira inglesa, e o soldado ia lá e esbofeteava ele pegava de novo, esbofeteava ele, sabe? E ele não reagia. Isso me lembra também o povo iraniano, quando na Revolução de 79, contra o Reza Pahlavi, que eles saíam às ruas
pedindo por paz, e vinha um exército e metralhavam. No outro dia tinha mais outro tanto, duplicava. E o exército metralhava. No outro dia tinham 3 tanto. Foi assim que derrubaram o Reza Barleva, né? E vieram os ayatolás. Tá vendo? É isso aqui, ó. Não revidaram aos golpes de violência. Eles andavam enfrentando as balas de metralhadora. Quando um povo desse chega nesse nível, é porque realmente está saturado. Para ele já não faz sentido. Né? Como não fazia sentido para Gandhi, a Índia, em 1947, ainda está submetida sob o jugo britânico. Bem-aventurados os pobres de espírito, que sabem reconhecer a condição redentora em que se encontram e não disputam as vãs posições do jogo perigoso da alucinação terrena. Na alucinação terrena, porque a gente sabe que esse mundo aqui é um mundo de ilusão. Os sábios, os teosóficos dizem, nesse mundo mentalmente criado, nada é o que parece. Por quê? Porque esse mundo não é de essência, ele é de aparência. Perfeito? Tudo aqui é criado. Tudo isso aqui um dia vai desaparecer, não tem existência própria. Né? É puramente energia condensada, em alto grau de condensação. E quando você condensa a energia nesse grau, ela está sempre querendo voltar ao seu estado original. E nós nos agarramos a isso. Né? Inclusive, o nosso corpo. Então, não adianta a gente se agarrar ao nosso corpo. Ele é de matéria. Ele realmente tem um prazo de validade. Então, ela diz que bem-aventurados, pobres de espírito. Pobre de espírito aqui não quer dizer pobrezinho. Não, aqueles que são os humildes. Vamos dizer por pobre. Quando vocês ouvirem pobres, são os humildes. Que sabem reconhecer a condição redentora em que se encontram. Sabem que estão se redimindo. Isso quer dizer, sabem que estão aqui se redimindo de erros do passado. É uma oportunidade que o Pai nos dá para estarmos aqui mais uma vez. Isso é a misericórdia divina em ação. É isso que nós não entendíamos no passado. E hoje somos capazes de entender. Para quê? Para não nos revoltarmos. Tá? Somente para isso. Porque senão a gente se revolta. A gente não entende que isso é um processo de redenção. E não disputam as vãs posições do jogo perigoso da alucinação terrena. Aqui está tudo, né, gente? O poder, a política, está tudo aí. A política que disputa o poder, né? O poder material, né? O dinheiro, o excesso, a ganância, tudo isso está envolvido aqui. Né? Bem-aventurados os que se humilham por amor e submissão às leis, sem permitir-se a indignidade, nem a vulgarização moral às circunstâncias em que se encontram. Não é bacana aquele que realmente cumpre as leis? Porque nós temos leis sociais para cumprir, não temos? Nós temos leis divinas, né? As leis do Pai, e temos leis civis, que nós temos que cumprir. Embora ninguém goste de cumprir lei, né? Parece que nós somos forçados a cumprir. Mas isso é o preço que se paga pela civilização. Nós temos que nos organizar para viver em civilização. Então, bem-aventurados aqueles que têm paciência e cumprem as leis e fazem a sua parte. E não vivem infringindo essas leis. Porque ao infringir essas leis, você está invadindo o espaço do teu irmão. Você está invadindo o espaço do outro. Não é isso? Quando você não respeita o direito da propriedade, por exemplo, né? Os assaltos. Esse assalto. Quando você não respeita a integridade física do seu irmão, o que você está fazendo? Está infringindo leis. Leis cívicas e leis morais. Piorou, né? Então, meus queridos, nós tem que ficar atentos para isso. Então, bem-aventurados esses também. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não se rebelando ante as condições ignominiosas que lhes são impostas no trânsito carnal. Quantos dos nossos irmãos não foram escravizados, não são, ainda hoje, são escravizados? Vamos lembrar que ainda nós temos escravidão, sim, em todos os 4 cantos do planeta, inclusive o nosso querido Brasil, ainda. Crianças são escravizadas, famílias humildes são escravizadas. Né? Olha como é atual o Sermão da Montanha. Não está falando no passado, não está falando de 2000, está falando de hoje. E muitos desses nossos irmãos, aguentam ali firme. Né? Não se rebelam, não se revoltam.
esperam pacientemente que alguém possa olhar por eles, né? Espera nas leis, né, a proteção, que às vezes nem sempre chega, né? Muitos realmente perdem a vida física nesses trabalhos. Lembra lá nas carvoarias, né? Aquelas crianças nas plantações de juta, né? Vocês veem essas reportagens aí? Pois é. Vocês estão vendo que a coisa é atual? Não é nada romântico. São coisas que nós temos que realmente meditar. E bem-aventurados os puros de intenções, que não têm maldades nem desconfianças, e caminham com entrega total a Deus, fiéis para sempre. Aqueles que confiam na humanidade, aqueles que confiam no irmão, aqueles que não traem, aqueles que não rompem contratos, né? O Maurício sabe que no mundo dos negócios, o que se mais faz no mundo dos negócios, no nosso mundo normal, é traição, é rompimento, né? São dilapidação de patrimônios, assim, né? Bem-aventurados esses, então, os puros de intenções, que não fazem nada disso, que não promovem nada disso. São bem-aventurados que choram sem reclamação, os que sofrem sem rebeldia. Por que é importante sofrer sem rebeldia, meus queridos? Porque se você se rebelar, não adianta nada o teu sofrimento. O teu sofrimento não te aproveita. Porque o sofrimento já é uma consequência da tua rebeldia do passado. Se você continuar se rebelando, a coisa só vai piorando. Por isso que o Evangelho tenta nos dar esperança e acalmar os nossos corações, para que nós tenhamos paciência com as nossas provações, em vez de nos rebelarmos. Porque elas são remédios amargos para nós, almas devedoras perante as leis divinas. Perfeito? É simples assim. Então, cada verso é um símbolo da vitória do bem no sofrimento e do triunfo da luz na treva da ignorância. Olha que interessante, a treva da ignorância, porque nós ainda somos muito ignorantes. Nós estamos aqui hoje fazendo um esforço danado para entender, né, Sérgio? Para entender as leis, né, cara? Tá os meninos na escola, estou falando pro Sérgio porque ele é um dos meninos da escola. Tem mais aqui, tem a Soraya que está ali também, tem outra aluna ali, tem vários alunos que ingressaram nas escolas aqui com a gente, na André Luiz, todos os cantos, buscando o quê? Entender melhor. E eles vêm para a sala de aula discutir. É isso aqui, ó. O que estão fazendo? Estamos querendo tirar a treva da ignorância da nossa vida. Tentar entender um pouco mais. Porque entendendo, a gente se acalma. Não é verdade? Entendendo, a gente se acalma. A gente começa a acalmar o nosso pensamento. Acalmando o nosso pensamento, nós também apaziguamos o nosso emocional. Apaziguando o nosso emocional, ele não pressiona tanto o físico, os órgãos, com energias pesadas, que dá tantos desarranjos, né? Ataca estômago, né? Azias terríveis, taquicardia, coração, o pâncreas. Aí a mil, o fígado, então, nesse fale, coitado desse nosso amigo. A carga que ele recebe do nosso emocional, azedo, às vezes mal-humorado, né? Impaciente, com tudo que nos rodeia, né? Olha só. Então é por isso que a gente tem que lutar, estudar com Jesus para espantar também a ignorância. Espantando a ignorância, a gente começa a sentir melhor. Então tudo isso disse Jesus. Tudo isso aqui disse Jesus. Como a mensagem chama o reverso, agora a Joana, ela mostra o reverso disso aqui. O que Jesus não falou. Isso foi o que Jesus falou. Bem-aventurados os mansos pacíficos, bem-aventurados os que choram. E o que ele não falou? O que ficou na entrelinha? Que ninguém trouxe a baila. Os nossos irmãos agora estão trazendo. Então, há, porém, o reverso. O que ficou subentendido e não foi enunciado. O reverso é a aflição demorada que carpirão os orgulhosos e os prepotentes ao darem-se conta da realidade passada à rápida aventura do corpo físico. Olha que interessante. Então a gente passa por essa vida sempre rebeldes, sempre descontentes, né? Com a nossa condição social, física,
oral, reclamando, rebeldes. Não percebe que é rápido esse negócio. Passagem aqui é máximo o quê? 80 anos, bem vividos. Hoje, né? Hoje, século XXI. Aí para trás era 40, né? Já foi de 40. E se você chegasse até lá, porque tinha que passar por febre amarela, tuberculose, lembro daquela música do Titãs, que tinha sífilis e tal, de um monte de doenças. Quando a criança, para sobreviver, você lembra quando era no começo do século XX? Né? Bom, lá para trás também era a mesma coisa. No século XX a ciência começou a rastrear essas doenças, né? Mas era assim, a criança tinha difteria, coqueluche, tuberculose, catapora, Se ela passasse por tudo isso e sobrevivesse, tudo bem, ia embora. Senão, já ficava, já voltava para o plano espiritual dali, não é verdade? Muito bem. Por isso que ele chama de rápida aventura do corpo físico. Do corpo físico, olha só. Do corpo físico, ele não fala da vida. Porque a vida é eterna. A vida ela é eterna. Fala do corpo físico, que é a nossa grande ilusão. A gente se confunde com o corpo físico ainda. A gente pensa que nós somos o corpo físico. Né? Não. O corpo físico é só uma ferramenta de manifestação para esse mundo aqui, nessa dimensão. Para outras dimensões e para outros mundos, são outras ferramentas. Isso que é fantástico. Né? Então, o desencanto e a amargura que assaltarão aqueles que se utilizaram das leis, do poder e das circunstâncias para uso pessoal, enquanto as necessidades e a sujeição os observavam ansiosas, carentes. Então, aqueles que realmente não se preocuparam com o seu irmão, aqueles que tinham tudo na experiência e não se preocuparam com aqueles que não tinham nada, com aqueles que precisavam do apoio dos que podiam mais. Eu não sei se estamos falando de coisas atuais. Estamos falando de coisas atuais? Hoje não acontece mais isso, né? Hoje todo o pessoal está preocupado. Todo mundo, né? Minha casa, minha vida está aí, tá aqui mais. O Bolsa Família também. Nós estamos tranquilos. Tá? Indescritíveis serão o despertar das consciências e o compreender da razão por parte daqueles que viviam na fartura, saturados pelo prazer e insatisfeitos diante dos excessos. O Senhor jamais condenava. Isso é verdade. Vocês ouviram Jesus condenar algum irmão no Evangelho? Nunca. A não ser aquela passagem estranha que ele derrubou no templo lá, saiu chutando mesa, né, quebrando cadeira. A gente não sabe se foi realmente aquilo. Difícil ver um Jesus enfurecido desse jeito, né? Um ser dessa estirpe sideral tem completo domínio dos seus corpos de manifestação, inclusive do seu emocional. Então difícil imaginar um Jesus assim, né? Mas enfim, o Senhor jamais condenava, não se atribuindo qualidade de juiz das vidas. Olha só, tá vendo? Ele não se considerava juiz das vidas. Muito pelo contrário. Jesus ele se misturava com as vidas. Ele adorava estar com as pessoas, estar no mesmo nível. Né? Compartilhava. E compartilhando ele ensinava. E era isso que cativava os corações e as almas. Não era porque ele, na tribuna, não. É porque ele se misturava. Todas as escrituras falam de um Jesus envolvido na comunidade, na base da comunidade. Não com o sacerdote, nada, lá na base. Encontrava ele com os simples, com os doentes, com os carentes, né? Com aqueles que não tinham nada. Pois é, por isso que é isso aqui que ele fala. O Senhor jamais condenava, não se atribuindo qualidade de juiz das vidas, embora o quê? Sendo o educador e magistrado por excelência. E aqui ela coloca educador e magistrado com letras maiúsculas. Sendo o mestre por excelência, porque ele ensinava pelo exemplo, pelo próprio exemplo. Né? Mantendo sempre uma posição de superior bondade, na qual se encontram a sabedoria e a misericórdia. No entanto, aqueles que não estão catalogados no Sermão da Montanha, que é esses que ela está se referindo aqui, são o reverso doloroso da carta magna que ele endereçou à humanidade. Olha que legal.
carta magna que ele endereçou à humanidade. Aí vem o conselhinho dela, né? Mostrou esse reverso aqui, qual é o outro lado da história. Né? Então, observa com cuidado, isso é um recado para nós. De que lado te situas ante a canção das bem-aventuranças? Se está no verso de luz e paz ou no reverso de sombra e dor. Bacana? Então nós temos que prestar atenção. Temos que realmente começar a despertar e olhar, prestar atenção nisso. Onde eu estou? Como é que eu estou atuando? Né? Aí fala, mas isso é difícil, a vida é muito ampla. Não, são pequenas coisas. A gente começa pelo lar, não é verdade? Começa no lar, verificando como é que eu me relaciono com meus próximos. Né? Eu verifico como é que é o meu comportamento no trabalho, não é verdade? Quando eu tenho que opinar, se eu sou chefe, né, se eu comando, se eu sou chamado a opinar sobre um funcionário, como é que eu me comporto? Como é que eu me comporto ao me relacionar com o subordinado? Se eu sou subordinado, como é o meu comportamento em relação ao meu superior? Então, gente, são coisas interiores isso, você está vendo? E são pequeninas coisas. Então, fazendo uma reflexão sobre essas pequeninas coisas, nós vamos construindo grandes coisas. Quando a gente menos perceber, nós construímos em nós uma estrutura interna, sólida, que se reflete em todas as nossas atitudes. E ela tem que ser assim, natural, não pode ser forçada. Porque quando é forçada, ela logo fica parecendo uma máscara, mal colocada, mal ajambrada em cima de você. Todo mundo está vendo que você está sendo falso. Né? Então, por isso que não adianta também essa coisa. Já é assim, então a partir da manhã eu já vou ser um... Né? Não adianta. Essa máscara, no momento, ela cai. Então, tem que ser uma construção sólida. Por isso que os nossos irmãos espirituais nos aconselham a gente começar a caminhar um passo atrás do outro. Começar primeiro a estudar, incorporar, aprender, limpar a ignorância, estruturando, trocando o que nós tínhamos de antigo por coisas novas, aos poucos, né? Eliminando hábitos. E eles até ensinam fazendo um checklist, né? Fazer um checklist. Aquilo que você acha que você tem que eliminar, que você detectou em você que não é bom. Você mesmo acha, poxa, isso não é correto. Eu ainda sou prepotente, eu tenho uma mania de querer parecer para os outros, ser mais que os outros, né? Quando eu vou fazer minhas apresentações no meu trabalho, eu quero ser sempre o senhor das atenções, não deixo ninguém falar. Quando a pessoa começa a falar, eu já corto, não, isso eu já sei. Você queria falar isso, né? Não sabe ouvir, né? A gente não sabe ouvir. Então são essas coisas, vou começar a ouvir mais, né? Então são pequeninas coisas, meus irmãos, que nós podemos sim trabalhar. Porque toda vez que a gente faz esse discurso aqui, né, todo mundo já vem, mas isso é muito difícil, cara. É difícil. O evangelho é lindo, mas é difícil. Mas não é difícil se a gente começar também com pequenos passos. Pequenos passos. Mas com vontade, com persistência, né? Sem pensar já em desistir. Eu vou começar isso, mas eu sei que eu não vou conseguir. Isso é muito difícil. Está muito para mim. Eu não estou nesse nível ainda. A gente fala assim, eu não estou nesse nível ainda. Essa é a desculpa. E uma outra desculpa é quando eles vêm para a escola, estudam, fazem tudo, e aí quando chega a hora, meus irmãos, agora está na hora de trabalhar, vocês já estão no terceiro ano. Mas eu ainda não me sinto preparado. Eu acho que não. Você entendeu? A gente está sempre querendo achar um modo de a gente, né, sair fora, sair dessa escola, né, obrigatória, né, como crianças. Né? Mas o caminho não é esse. O caminho é a gente já se oferecer para o trabalho, para esse trabalho, quando a gente já sentir que tem alguma coisa para oferecer. Então ofereça de boa vontade, de coração aberto, aquele pouco que você tem. Ninguém no movimento espírita sempre fala, olha, não queremos pessoas perfeitas aqui, né, Maria? Lembra? A gente sabe que não somos perfeitos. Muito pelo contrário. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui nos reeducando. Nós já estaríamos em outras tarefas. Então, se nós estamos aqui, nós estamos nos reeducando. E todos nós temos que ter paciência uns com os outros. Então,
nessa escola em que nós nos matriculamos, é bom porque nós vamos tendo paciência uns com os outros e vamos exercitando. Vamos fazendo esse exercício. E a gente vai aprendendo. E vai vendo que não é tão difícil assim. Né? Quando a gente vê, a gente está, poxa, realmente, não era tão difícil como eu pensava. Eu sou capaz de perdoar as ofensas, não revidar agressões, né? Contar até 10, 1, 2, 3, 4. Não deixar o melindre me envolver. Não deixar que o orgulho salte sempre, antes que eu chegue no ambiente, o meu orgulho já está na minha frente. Né? Querer ser sempre o centro de atenções, por exemplo. Permitir que outros irmãos menores se manifestem. Eu me diminuir para que outros possam florescer, possam brilhar. Tudo isso está em várias tarefas, né? Está no ensino, você pode ensinar. Tem gente que é professor, está em universidades, nas escolas, estão em atividades, são médicos, são dentistas, tem vários aqui. Né? Então, na sua atividade mesmo, você tem um campo enorme de trabalho para começar essa atividade já. No seu dia a dia, já treinando esse sermão na montanha, aprendendo a ser pacífico, manso, pacífico, para que nós possamos realmente herdar esse planeta melhorado. Por quê? Tem o reverso. Se assim não o fizermos, nós seremos convidados a frequentar outra escola, compatível com o nosso nível, com as nossas reações, com as nossas atitudes. Né? E a gente perde a oportunidade do quê? De ser feliz, já. Né? Nós já estamos, e assim, só para a gente lembrar, nós já viemos de outras escolas. Nós estamos tendo uma oportunidade nessa escola, nessa bendita escola chamada Terra, mas nós já viemos de outras escolas. Ninguém aqui é terráqueo. Ninguém começou as suas experiências aqui. Nós já viemos de outras escolas. E às vezes expulsos de outras escolas. E lembrar que esta é uma oportunidade que está nos sendo dada para a gente recomeçar, de reaprender. Porque essa é a misericórdia divina. Ele vai sempre dar uma nova oportunidade para os seus filhos. Porque como disse Jesus, ele não quer aniquilar a humanidade, mas ele quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Não é isso? Nenhuma. E nenhuma vai se perder. Porque ele vai dar sempre oportunidades. Perfeito, meus irmãos? Meus queridos, eu tenho que ficar por aqui. Tinha uma poesia linda do Fagundes Varela, que era fantástica, mas é grande, não vai dar tempo de a gente ler. Que fala sobre isso. Acho que é só um pedacinho, só para a gente... Eu não aguento, porque é muito linda. É que eles pedem, eles chegam aqui e falam, olha, né, eles abrem. Então a gente tem que obedecer, né? Isso aqui é Fagundes Varela, um poeta que escreveu o Evangelho das Selvas, tá? Ele era fluminense, desencarnou com 34 anos em 1875. Está nesse livro aqui, O Parnaso Além Túmulo, do Chico. Vou ler só um trechinho aqui. Imortalidade, que é um curso que nós estamos matriculados desde quando fomos criados. Imortais, nós somos imortais. Senhor, Senhor, que os verbos luminosos do amor, da perfeição, da liberdade inflame minhas vozes nesse instante. Que o meu grito bem alto se levante, conduzindo a mensagem benfazeja das esperanças para a humanidade. Senhor, Senhor, que paire sobre o mundo a luz do teu poder inigualável. Que os lírios te saúdem perfumando os arrebóis, as noites, as auroras. Hinos de amor, que os pássaros te elevem dos seus ninhos de plácida harmonia. Que as fontes no seu doce murmúrio te bendigam com terna suavidade. Que todo o ser no mundo se descubra perante a tua excelsa majestade, saturado do amor onipotente, que promana abundante do teu seio. E aqui eu vou ler só o finalzinho, só para encerrar. Senhor, Senhor, que a minha voz se estenda, como um canto sublime de esperança, sobre a fronte de todos quantos sofrem, ansiando mais luz, mais liberdade, no orbe da expiação e da impiedade, que é onde nós estamos. Que assim seja, graças a Deus.
Fiquem na paz, meus queridos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas palavras. Na realidade, acho que esse texto é um chamado, né? Ele é um texto que nos chama realmente para uma prática melhor, né? Bom, eu gosto de falar que a gente só vai complementar o que o Caetano falou. Eu tenho mania de falar, vamos fazer pergunta, eu acho que não é pergunta. Então eu tenho me colocado errado. Eu gostaria que alguém quisesse complementar o que a gente viu aqui. Que sentiu tocado, né? É uma coisa tão simples, né? A Bíblia é tão simples, todo mundo sabe, todo mundo já leu, mas a gente não consegue pôr em prática. Eu falo por mim, né? Não consigo pôr em prática nada. E todo mundo sabe, todo mundo lê, mas na hora da prática, né? Alguém quer complementar alguma coisa? Caetano, ó, foi muito bom, viu? Então tá, meus queridos, desculpem a minha voz rouca, que é em função dessa gripe. Eu tenho uma perguntinha. Tem uma perguntinha aí? Então vamos lá. Tá. É da Lourdes, que nos assiste pela internet. Legal. Né? Olá, Lourdes, tudo bem? Como é que vai, querida? Até no final você colocou bem o que seria o reverso, né? E a Lourdes está perguntando assim, é uma coisa bem pessoal dela. A Joana colocou isso. É verdade. Eu até fiquei espantado com isso, é mesmo, né? meu Deus. O Espiritismo pode nos ajudar a reverter uma irmã que não fala com a gente há anos, o que fazer? É um pouquinho fora do tema, mas Caetano, eu sei que... Não é não. Claro, minha querida, o Espiritismo sempre nos diz que a gente tem que ter paciência, sempre, com aqueles que não nos compreendem, não nos entendem, que nos rejeitam, e o mesmo aqueles que nos perseguem. Então, querida, tenha paciência com a sua irmã. Dê o tempo para ela. Né? Pergunte a si mesma o que você fez tanto, que a magoou, que a tocou tão fundo. E um dia, se você sentir que tem um espaço no coração da tua irmã, peça perdão, Anas. Chegue nessa tua irmã, que é tua irmã de sangue, né? Quer dizer, além de irmã em Jesus, é irmã de sangue. Peça perdão. Fala, minha irmã, me perdoe. Me desculpe se eu fiz alguma coisa que te magoou tão profundamente, me perdoe, do fundo do meu coração. Mas que esse pedir perdão seja sincero. E que você esteja realmente disposta a realmente esquecer. Que o perdão, gente, é esquecimento total. Não se fala mais nisso. Né? E aí, minha querida, dá a mão para tua irmã, porque um irmão carnal é uma bênção. É um irmão que está do nosso lado nos amparando também. Né? Está formando conosco a grande família espiritual que nós temos que formar. Então, olha, uma grande oportunidade você ter vindo com essa tua irmã, e se você veio junto com ela nessa encarnação, é porque vocês tinham que estar juntos, e tem que permanecer juntos. Se vocês não ajustarem agora, terão outras oportunidades, mas é melhor que seja agora. Perfeito? Muito obrigado, viu, Caetano? Obrigado. Meus queridos, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, aqui nessa noite fantástica de segunda-feira. E eu quero, assim, desejar de coração que o Pai de amor e bondade continue nos enchendo, nos planificando de bênçãos, tá? Em forma de saúde, de paz, de energia, de confiança e fé, para prosseguir o quê? Vencendo obstáculos, vencendo todas as dificuldades que se apresentam na atual jornada evolutiva, porque para isso viemos. Fiquem em paz. Aproveitando então essa oportunidade, né? Essas lições tão sublimes, né? Que a gente possa agora nesse momento fechar um pouquinho nossos olhos, que a gente possa dividir um pouquinho, né, o que a gente recebeu nesta noite, que possamos, enfim, com a ajuda de Jesus, dos nossos irmãos espirituais, vibrar para essa terra, vibrar para esses povos que se encontram em guerras, vibrar para os seus governantes, para que eles encontrem uma solução que traga a paz, a harmonia, a liberdade. Não sabemos bem do que depende essa situação, mas que Jesus, com a sua misericórdia, possa abençoá-los, que possamos vibrar ainda esses irmãos nossos parentes, que se encontram nos hospitais, que se encontram com dores, que se encontram com doenças, que possa levar essa energia necessária a esse irmão, que ele possa se restabelecer da melhor forma, sempre entendendo o seu estado, e com a misericórdia de Jesus, ele possa receber a cura necessária. Possamos vibrar ainda para esses irmãos que se encontram nos asilos, que se encontram nesse momento desprovido dos seus familiares, dos seus entes queridos, dos seus filhos,
Que eles possam, enfim, também ser acalentados pelo amor de Jesus, que possam compreender esse estado transitório, que possam, enfim, receber muito amor. Possamos ainda vibrar para essas pessoas que se encontram nas ruas, que se encontram sem um pai, sem uma mãe, sem uma casa, que se encontram sem um cobertor nessa noite de frio, que eles possam receber o calor de Jesus, do Pai. Que vibremos ainda para essas crianças que estão sozinhas nesse mundo, que estão nas dificuldades tremendas da fome, do frio, das doenças. Que elas possam, Pai, receber você como Pai e entenderem o significado dessa vida que estão passando também. E que possam crescer, Pai, e quem sabe ir para uma vida melhor. Que possamos vibrar ainda para os nossos entes queridos, né, para as pessoas que se encontram nos nossos lares, nossos esposos, nossos filhos, nossos irmãos. Que possamos, enfim, para ficar sempre em paz com eles. Que possamos perdoar e ser perdoado. Que possamos vibrar para as pessoas dos nossos trabalhos. Que possamos, enfim, levar essas vibrações, Senhor, para o nosso dia a dia, para a nossa semana. E que ela possa, enfim, ser a melhor possível, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Agora nós vamos passar para a parte de passe. O Sérgio vai chamando, tá? Ele vai ficar na porta. Só ficar na filinha. Tá bom, gente? Só um minutinho, por favor. Você quer que eu dirija?
bem com você? Cansado. Garganta,